Alô, meu amigo, minha amiga, você está na companhia do programa A Esperança Viva. Um prazer muito grande estar aqui novamente para conversar com você a respeito do assunto espiritual mais importante nas nossas vidas. Levar a vida espiritual sempre a sério, porque é ela que deve comandar a nossa vida para podermos ter sucesso naquilo que nós fazemos, naquilo que nós pensamos em realizar, naquilo que nós estamos sempre planejando. A vida espiritual, ela deve comandar a nossa vida física, nossa vida material, nossa vida secular, porque a nossa vida secular depende das nossas decisões e as nossas decisões carecem das orientações de Deus. Precisamos sempre estar amoldando a nossa vida aos princípios divinos, porque os princípios divinos, eles estão sempre acima daquilo que nós pensamos. Os pensamentos de Deus estão acima dos nossos pensamentos, são mais altos do que o nosso, e quando então nós procuramos servir a Deus e quando nós procuramos viver de acordo com os padrões de Deus, então, aprendendo com Deus, nós tomamos decisões que são mais bem-aventuradas, mais felizes, decisões que são vencedoras. E é isto que Deus quer para nós, que nós sejamos realmente vencedores. Por isso, então, é muito importante nós estarmos sempre levando a vida espiritual a sério, porque ela deve estar acima de tudo. Por isso, então, nós temos que lutar contra nós mesmos, porque nós estamos sempre querendo viver dentro daquilo que nós pensamos, daquilo que nós achamos que está certo, e nós precisamos estar sempre conferindo se realmente nós estamos agindo corretamente, se nós estamos fazendo tudo para a honra e glória de Deus, ou estamos buscando nossos próprios interesses e deixando Deus de lado. E deixar Deus de lado é um grande erro, porque nós fomos criados por Deus para andarmos com Ele. A nossa vida só é bem-sucedida quando nós temos essa companhia maravilhosa que é o nosso Criador. Nós fomos criados para andar com Deus. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Deus não habita em casa construída por mãos de homens. Deus somente habita em casa em que Ele mesmo construiu. Ele só habita em casas vivas, e nós somos essas casas. É este o plano de Deus para nós podermos ter uma vida bem sucedida, uma vida realmente bem planejada, porque Ele nos ama e Ele sempre quer o melhor para nós. Por isso Jesus dizia: meu irmão, minha irmã e minha mãe são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Jesus, ele viveu a vida dele sempre agradando o Pai. E isto é que é a sabedoria. A sabedoria na Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, é temer a Deus. Esse temer aqui é no sentido de respeitá-lo, de considerar Ele acima de nós. E então, nesse sentido é que nós devemos estar sempre buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e Deus vai sempre honrando aqueles que o temem, aqueles que buscam a sua orientação. Deus sempre honra aqueles que o honram. E neste programa eu quero compartilhar com você um evento que aconteceu com Jesus e seus discípulos, um evento muito interessante, e que está narrado lá no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22, e que está descrito da seguinte maneira: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre o mar, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes falou: tende bom ânimo, sou eu, não temais.
Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Veja aqui, meu amigo, minha amiga, esse evento aqui interessante, quando Jesus, ele despediu seus discípulos, eles estavam ali na região da Galileia, em volta do mar da Galileia, e eles tinham que atravessar de um lado para o outro para voltarem para suas casas. Estava do outro lado. Jesus, então, depois de ter ali multiplicado 5 pães e 2 peixes para despedir a multidão, então ele despediu os discípulos para eles voltarem atravessando o mar para o outro lado. Enquanto isso, ele foi ao monte orar. Ficou lá do monte orando, e na 4ª vigília da noite, quer dizer, entre as 3 horas da madrugada e as 6 horas da manhã, ele desceu e foi andando sobre o mar até a direção de onde estava o barco, conforme diz o texto aqui, que estavam muito vento, eles estavam um barco longe a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas e pelo vento, que era contrário. E assim Jesus foi se aproximando daquele barco, andando sobre as águas, e os discípulos, quando viram uma pessoa lá no meio do mar andando, eles ficaram aterrorizados e com medo, achando que era um fantasma, né? E gritaram com medo. E Jesus, então, imediatamente lhes falou: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E aqui, então, vemos aqui que um deles, eles estavam ali em 12, eles eram 12 apóstolos. Um deles, Pedro, disse, então: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Veja que interessante aqui, dos 12, um teve essa iniciativa de querer também andar sobre as águas e sair do barco e ir até a direção onde Jesus estava. E Jesus não proibiu ele, disse: não, vem. E ele, então, descendo do barco, foi até onde Jesus estava. E aqui, então, nós temos uma lição espiritual muito interessante, porque o barco ali era onde eles estavam, pelo menos, abrigados, né? A zona de conforto deles era estar dentro do barco, com o vento açoitando o barco, e eles estavam seguros ali. E quando Jesus, então, aparece, Pedro fala: eu quero ir até onde o Senhor está. E ele tinha que se arriscar, ele tinha que sair do barco, da zona de conforto, e ir até onde Jesus estava. Então nós vemos aqui que Pedro teve essa ousadia de querer andar também sobre o mar, e então ele fez esse pedido ao Senhor Jesus, e ele não o proibiu, ele realmente disse: vem. E Pedro, então, ele tinha que descer do barco e tinha que se arriscar para ir ao encontro de Jesus. E ele fez isso. É exatamente essa grande lição que nós temos que tomar, porque aprender com Pedro, porque ele teve essa ousadia de sair da zona de conforto e ir em direção a Jesus. Essa é a ideia, para que nós possamos realmente alcançar a vitória que nós necessitamos para podermos estar nos reconciliando com Deus. Nós temos que descer do barco, da zona de conforto. Isso simboliza aquilo que Jesus diz quando ele convida os seus discípulos para seguirem-no. Ele diz lá: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, quando ele diz lá: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, aí nós temos que descer do barco para ir até a direção onde ele está, enfrentando, né, as lutas, enfrentando o custo de podermos estar seguindo a Jesus. Então, nós temos que descer do barco, sair da zona de conforto e demonstrar que nós cremos nele. Quando Jesus disse: vem, Pedro confiou, desceu do barco, e ele foi o único que teve essa coragem, e ele também foi o único que teve o
privilégio de andar sobre as águas, quando Jesus permitiu para que ele fosse, e Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. E então, meu amigo, minha amiga, esta é a grande lição que nós temos que aprender aqui, que para podermos vencer na vida, para que nós possamos vencer a morte, para que nós possamos ter a vitória que Deus quer que nós alcancemos, nós temos que sair do barco, quer dizer, nós temos que negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz, enfrentarmos, crermos em Jesus e segui-lo. E isto é muito importante, porque nós temos que ter fé, nós temos que demonstrarmos fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é o recompensador daqueles que o buscam. E foi aqui então que Pedro teve esse privilégio de andar sobre as águas, foi ter com Jesus. E ele agora então vai ter essa experiência de andar sobre as águas, mas diz aqui o texto que ele, olhando, reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Veja que, meu amigo, minha amiga, nós vamos sair da nossa zona de conforto, nós vamos negarmos a nós mesmos, mas muitas vezes nós vamos falhar e muitas vezes nós podemos querer afundar também, né? Ou muitas vezes falharmos diante de Jesus. Mas aí é que está, quando nós vamos na direção de Jesus, é Ele que cuida de nós. Aí então Pedro, quando ele começou a afundar, ele recorreu novamente a Jesus, e Jesus, então, estendendo a mão, e levantou ele novamente, colocou ele de pé. E é isso que nós temos que entender. Quando nós, então, vamos na direção de Jesus, quando nós aceitamos a Jesus como nosso único e todo suficiente Senhor e Salvador, Ele agora é o nosso Senhor, é o nosso Pai, conforme diz lá em João 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. A partir do momento que nós, então, aceitamos a Jesus, vamos à sua direção, quando cremos nele e obedecemos ele, ele passa a ser o nosso Pai, ele passa a cuidar da nossa vida. Nós vamos, muitas vezes, estar errando, e assim, quando nós estivermos errando e pedirmos perdão para Ele e buscarmos o seu apoio, Ele sempre vai estar pronto ali a nos ajudar, a nos levantar para que nós possamos realmente alcançar a vitória sobre a morte, a vitória para podermos estar andando com Deus, sempre em comunhão com Ele, íntima comunhão com Ele, e aprendendo mais com Ele para podermos vencer. Mas Jesus mesmo já deixa bem avisado para nós o seguinte: no mundo tereis aflições. Esse mundo aqui, esse mundo é um mundo onde nós estamos em guerra. É a guerra das trevas contra o reino de Deus. Então, se nós estamos em guerra, muitas vezes nós temos as nossas feridas e teremos as nossas aflições. Jesus mesmo, veja quantas aflições que ele passou. Por isso ele disse lá: no mundo tereis aflições, mas tenham de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele passou por tudo quanto é tipo de aflição que uma pessoa pode passar aqui na face da terra. Ninguém passou tantas aflições como ele e venceu. Por isso, quem crê em Jesus tem a vida eterna. Quem crê em Jesus tem a vitória sobre a morte. E é isto que nós queremos que você alcance, meu prezado amigo, minha prezada amiga, que essa vitória tem que ser alcançada aqui nesta vida, porque Jesus, ele veio nos socorrer para podermos estar vencendo a morte. Vencer a morte, nós temos que resolver o problema do pecado. O pecado é a nossa enfermidade espiritual que está na nossa alma, que nós temos que eliminar para que possamos fazer parte do reino santo de Deus. No reino santo de Deus não pode entrar pecado, não pode entrar essa enfermidade, pois Deus é santo.
E assim o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, diz a palavra de Deus. Por isso que nós temos que ir até Jesus. Nós temos que sair da nossa zona de conforto, temos que tomar essa decisão de negarmos a nós mesmos e estarmos obedecendo a Cristo, porque é Ele que sabe o caminho da vitória. É seguindo a Ele que nós vamos vencer. Ninguém vai vencer por mérito próprio, diz a palavra de Deus. A palavra de Deus deixa bem claro que Deus amou o mundo, Deus amou a humanidade de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, não enfrente o julgamento aonde vai ser condenado. Não morra, mas tenha vida eterna. E é exatamente só Jesus, meu amigo, que realmente tem esse poder, ninguém mais. O apóstolo Paulo deixa bem claro lá em 1 Coríntios 3,11, ninguém pode pôr outro fundamento além do qual já foi posto, Jesus Cristo, é Ele o único que tem o poder de nos dar o perdão dos nossos pecados, de nos justificar diante de Deus e nos colocar dentro do reino de Deus como filho de Deus. E isso tem que acontecer hoje, porque é por isso que Jesus disse lá para Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Tem que nascer de novo. Esse nascer de novo é onde Deus vem e habita em nossos corações. É uma nova vida. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo porque você passou a ser uma pessoa vitoriosa, pronta para partir desta vida para a eternidade, com toda a segurança. Você já alcançou a verdadeira vitória que Deus quer que você alcance, que é sobre a morte. Que Deus abençoe você, que você busque com afinco essa vitória, porque Deus está pronto para lhe dar quando você crer nele, confiar nele, recebendo Jesus Cristo como teu único e todo suficiente Senhor e Salvador. E assim você vai já ter a alegria, a paz no seu interior, o Espírito de Deus confirmando com o teu espírito que você já é filho, que você já está dentro do reino de Deus para a honra e glória de Deus Pai. Amém. Espero que você se inscreva aqui no nosso programa, esteja sempre conosco aqui, tratando desse assunto tão importante para que você realmente alcance a vitória e seja uma pessoa feliz. Deixa aí o seu like, compartilhe, comente os nossos vídeos e você que já conhece bem a linguagem do Evangelho, já passou pela experiência do novo nascimento, nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Sempre trabalhando para que o número de salvos aumente aqui no nosso país, esse aumento venha numa progressão geométrica, dentro de pouco tempo possamos ver uma grande multidão de brasileiros regenerados, clamando pelo governo de Deus. E ele, governando o nosso país, ele leva o coração do rei aonde for necessário para poder cuidar dos seus filhos, conforme diz lá Provérbios 21:1. E espero encontrar você no próximo programa. Até lá!